Tarde, iniciando outra aula de redação para o primeiro ano do ensino médio. De novo, essa saga virtual, vocês em casa, eu aqui gravando, e assim a gente vai seguindo. Vocês devem se lembrar que na aula passada nós falamos sobre construção de narrativa, né? E nós falamos também dessa questão até em sala de aula mesmo, eu cheguei a conversar com vocês, sobre como começam as narrativas, o que é uma narrativa, tem que ter começo, meio e fim, e tudo mais. E hoje a gente vai falar na nossa aulinha de redação sobre o capítulo 7. O capítulo 7 ele vai dar conta do tempo verbal na narrativa. Então, assim que vocês tiverem acesso a esse capítulo, eu espero que vocês estejam com o livro em mãos. Seria interessante que nas aulas aqui no YouTube vocês trouxessem os livros de vocês aqui em mãos, né, para acompanhar a aula. E o capítulo 7, ele é o tempo verbal na narrativa. Nós temos a Ovelha Negra, que é um textinho que tem lá no começo do capítulo, e eu peguei só um fragmento desse texto. Vamos observar o que diz. Havia um país onde todos ladrões. À noite, cada habitante dela saía, iam arrombar a casa do vizinho, voltavam de madrugada carregado e encontravam a sua casa arrombada. Ou seja, um país onde todos roubavam. E aí vocês têm lá no Para Compreender o seguinte questionamento. Observe os verbos empregados no texto e o que eles exprimem. Em que tempo e modo se encontram predominantemente? Então, qual é o tempo verbal e qual é o modo verbal que predomina na construção de uma narrativa? Vocês precisam entender isso para vocês saberem como se constrói a narrativa. Lembra que a gente começou a estudar lá em morfologia e gramática a questão da estrutura mórfica dos verbos? E aí a gente falou das desinências, a gente falou do tempo, a gente falou do modo, que cada modo tem uma intenção, né? E aí você precisa saber qual é a intenção na construção de uma narrativa. Vamos tentar entender? O material das narrativas é o relato. A gente já falou no começo da disciplina de redação que você tem um relato, né? Esse relato, ele pode ser um relato pessoal, um relato ficcional, isso aí é irrelevante. O fato é que nós temos um relato. E esses relatos é o fato e a ação, ou seja, um fato e a ação. Então, essa construção de narrativa vai dar conta de como é que essa ação ocorreu. Só que, agora, nesse momento, a gente vai estudar isso no plano gramatical. E o que diz esse plano gramatical? No plano gramatical, quanto à sua estruturação sintática das frases, ou seja, no sentido das frases, né, aliás, na função das frases, há processos de representadas formas por verbos de ação. Às vezes, o verbo está nominado. A gente não quer isso na nossa construção da narrativa. A gente quer verbos que realmente exprimam ação. Geralmente, tais verbos ocorrem no pretérito. Por quê? Porque o tempo pretérito, geralmente, na verdade, é o tempo, né, das ações concluídas. Na maioria dos casos, quando você vai elencar uma narrativa, o fato narrado, o fato que você vai narrar, já ocorreu. Então, é por isso que a gente opta pelo tempo pretérito. E aí nós temos aqui, vocês sabem que todo capítulo tem objetivo alguma coisa, né? Então, qual é o objetivo desse capítulo? Compreender a importância do emprego e da adequação dos tempos verbais em textos narrativos. Lembrem que desde que a gente começou a nossa saga estudando narrativa, a gente está compreendendo como é que essa narrativa se forma, como é que essa narrativa se constrói. Então, agora vocês vão ter que entender a adequação dos tempos verbais para se utilizar nessa construção de narrativa. E também perceber as relações entre o foco narrativo e o tempo e as formas verbais. Então, você vai ter que ver o foco narrativo. A gente viu no capítulo 3, se não me falha a memória, a questão de foco narrativo, né? Qual é o seu foco narrativo? Uma vez que você escolheu qual é o seu foco narrativo, você vai adequar o tempo verbal de modo a contar essa narrativa de maneira que essa narrativa faça sentido. Aí vocês têm que voltar lá para o capítulo 2, o capítulo 3,
que vai falar dessa questão do começo, do meio, do fim, do espaço, dos personagens e do tempo. Professora, mas lá vocês podem questionar. Mas lá, naquele capítulo 3, a gente estava falando de tempo cronológico e tempo psicológico. A essa altura do campeonato, eu já espero que vocês saibam distinguir o que é o tempo cronológico e o que é o tempo psicológico. E aí, na literatura, é permitido que você use esse tempo psicológico. Mas, nas narrativas não ficcionais, geralmente a gente usa o tempo cronológico. Vamos fazer aqui um parêntese e deixar claro. Quando eu explico para vocês, falo em tempo psicológico, eu estou falando do tempo que se passa na cabeça do narrador. Narrador, personagem, enfim. Geralmente, existem fluxos de consciência na literatura. O que são esses fluxos de consciência? É quando você está bem aqui no livro, lendo uma narrativa que foi construída pelo autor, e de repente ele abre um parêntese e adentra na cabeça do personagem. Então, o tempo que está sendo narrado naquele momento é o tempo do personagem. A gente chama isso de fluxo de consciência e de tempo psicológico. O tempo cronológico é esse tempo que a gente computa através de calendários, de relógios. Tipo, essa aula está sendo gravada no dia 20 de abril, por volta das 14 horas. Então, esse é o tempo cronológico. Então, vocês estão entendendo como a gente precisa dominar essas questões para você entender como funciona a construção de uma narrativa? Vamos lá, voltando aqui. A escolha do tempo verbal está intimamente ligada à opção do narrador por apresentar os fatos como concluídos ou não. Na narrativa que vai se construir, as ações se concluíram ou não. É o tempo verbal que vai dizer isso. Pode parecer meio óbvio aqui na aula, mas quando vocês tiverem acesso aos textos e às atividades, vai fazer sentido, né? Bem como o momento em que ele toma como referência para situar algo no tempo. Então, é tudo a utilização dos tempos e dos modos verbais que vai elencar isso na narrativa. Ok, meus caros? Prosseguindo. Nós temos aqui o emprego dos tempos verbais próprios da narrativa. Começando pelo pretérito imperfeito do modo indicativo. Por quê? Porque exprime fato anterior ao momento em que se fala, mas não toma como concluído. A exemplo disso, nós temos: ele falava muito durante as aulas. Reparem aí o destaquezinho no falava. Outra opção, pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo exprime um fato já concluído anteriormente ao momento em que se fala. Prestem atenção. Ontem eu reguei as plantas do jardim. Continuando. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Indica um fato passado já concluído em relação a outro fato também passado. Quando você convidou o Luiz, eu já o convidara. Era para ter destacado o convidado. Então, vocês estão entendendo o quanto o uso desses verbos vai contribuir para essa construção da narrativa? Ok. Então, eu já tinha falado para vocês que a gente ia estudar o passo a passo da construção da narrativa, né? Como fizemos, como falamos da questão do enredo, dos personagens principais, personagens secundários, o espaço e o tempo, né? Vocês lembram que vocês começaram a construir para mim, nas nossas aulas presenciais ainda, narrativas ficcionais, não ficcionais, e narrativas narradas no futuro. A gente chegou a falar sobre distopia, né? O que é distopia? É quando você constrói uma narrativa num futuro. Digamos, algum de vocês vai escrever um livro que se passa em 2045. A gente falou que a gente teria que adequar esses tempos verbais para um futuro. E um futuro até um pouco distante, né? Então, vocês estão percebendo como vocês precisam entender tudo isso
todas essas questões de tempo, de espaço, de terminologia verbal, outra coisa que vai se querer de vocês é que vocês entendam, quando vocês tiverem acesso a textos voltados para essa questão de narrativa e tempo verbal, vocês entendam qual é o tempo verbal utilizado, por que se utilizou esse tempo verbal. É isso que se vai pedir de vocês nesse capítulo. E eu espero que tenha dado para compreender mais ou menos o que se quer. A gente não terminou esse capítulo ainda, porque vocês vão ter que praticar as atividades. Gente, eu vou reforçar a vocês aqui algo que já foi dito, mas eu volto a reforçar, eu reitero. Vocês precisam fazer as tarefas online, porque as tarefas online é o que vai compor a nota de vocês. Nesse momento especial que nós estamos vivendo, nesse momento conturbado, a participação online de vocês é muito importante. Eu estou acompanhando diretamente quem está terminando os trabalhos e quem não está. E aí, eu quero que vocês pratiquem o que foi explicado no capítulo de hoje. Então, na página 16 do livro de vocês, tem as atividades de sala e as propostas. Como a gente sempre faz, né? Vocês lembram que eu explicava um capítulo e aí a gente fazia as atividades e vocês me davam e eu computava para o qualitativo. Vai ser a mesma coisa. Vocês vão assistir essa aula, vocês vão responder as atividades e vocês vão me mandar. Aí vocês têm as opções, 3 opções. Google Drive, vocês têm o próprio WhatsApp no nosso grupo e vocês também podem me mandar por e-mail. Então eu vou entrar em contato com vocês e eu vou estar recebendo essas tarefas até a sexta-feira, agora dia 25. Então vocês têm que fazer as atividades, me mandar, porque se vocês não fizerem isso, eu não vou poder computar a nota de vocês. De novo, se vocês tiverem dúvida, falem comigo, entrem em contato, que eu vou ter prazer em tirar as dúvidas de vocês. Não guardem dúvidas, pratiquem as atividades, façam tarefa online e a gente vai compor essa nota de vocês. Por hoje, para a aula de hoje, é só. Eu espero que tenha ficado claro. Um beijo grande, até mais!